Bom dia, bem-vindos a mais um programa de Juntos pela Saúde, uma produção da Associação Portuguesa da AVC. É bom continuar a contar convosco. No programa da semana passada dissemos que a hipertensão raramente se associa a quaisquer queixas, mesmo quando está muito elevada, mesmo acima de 180 a 110. E falámos das consequências de ter a tensão arterial elevada durante muitos e muitos anos. Hoje vamos falar das causas de hipertensão arterial e da hipertensão de bata branca. Quais as causas de hipertensão arterial? Em cerca de 90% dos casos não se sabe qual é a causa da hipertensão arterial, por mais que se efetuem exames. Portanto, só 1 em cada 10 doentes com hipertensão é que se sabe a causa. As causas mais vulgares de hipertensão arterial são o excesso de sal, sim, ouviram bem, sim, é o excesso de sal, a obesidade marcada, o alcoolismo, a ansiedade, certo tipo de toxicodependências como a da cocaína ou do abuso de tabaco, a apneia do sono, a insuficiência renal crónica, uma doença chamada hiperaldosteronismo, caracterizada pela produção excessiva de uma hormona apelidada de aldosterona, que retém água e sal no nosso organismo, e alguns tipos de medicamentos, situando-se à cabeça os contraceptivos orais, os anti-inflamatórios não esteroides, como o naproxen, brufeno, voltaren, etc., todo o tipo de comprimidos efervescentes, como os antiácidos do tipo Saigeno ou Alka-Seltzer, as gotas para desentupir o nariz, somente se tomadas cronicamente, a glucosamina para prevenir e tratar as artroses, alguns antidepressivos e um tipo de medicamentos conhecidos por corticoides, ou mais popularmente como cortisona, como o lepicortinol ou o medrol. As outras causas de hipertensão arterial são bastante infrequentes. Mesmo bastante infrequentes. Sempre que pensamos nas causas de hipertensão arterial, convém ter presente a genética e a idade, como fatores determinantes para o aparecimento de hipertensão arterial. Quando um familiar sofre de hipertensão, é quase certo que os seus descendentes irão sofrer de tensão arterial elevada também. É tudo uma questão de tempo até o gene de hipertensão se manifestar. Como já dissemos no programa anterior, a tensão arterial aumenta com a idade. 3 em cada 4 pessoas com mais de 80 anos sofrem de hipertensão arterial. Impressionante, não acham? Uma parte dos médicos começa a tratar a tensão arterial elevada, começando por realizar alguns exames, que os levem a determinar a causa de hipertensão. Outra parte, no qual eu me encontro, começa a tratar a hipertensão sem querer saber a causa. Não há justificação para se proceder à realização de tantos e tantos exames, quando se sabe que na esmagadora maioria dos doentes nunca se vai encontrar qualquer causa. Por outro lado, de que serviria efetuar o estudo exaustivo se, com a medicação prescrita, já se está a controlar a hipertensão arterial? É, no entanto, crucial efetuar este tal estudo exaustivo nos casos em que não se consegue controlar a hipertensão, com as medidas instituídas. Existem ainda outras situações em que é aconselhável fazer um estudo mais pormenorizado da causa de hipertensão arterial. Eilas. Hipertensão arterial iniciada antes dos 20 ou 30 anos de idade. Hipertensão inicialmente controlada, mas que entretanto deixou de ficar, sem que houvesse qualquer alteração da medicação. Hipertensão associada a sintomas. Hipertensão arterial iniciada ou agravada em pessoas com muitas complicações da aterosclerose, infarto de miocárdio, AVC, devido ao entupimento das artérias cerebrais, a isquemia crónica dos membros inferiores. Tudo isto na mesma pessoa, claro. E hipertensão arterial associada a certas alterações nas análises de rotina ou em determinados exames mais simples. Para que todos possam ficar descansados, só há uma causa de hipertensão arterial que é realmente perigosa. Mas é felizmente muito rara. É o feocromacitoma. Repito, feocromacitoma. Um tumor que pode ser benigno ou maligno, quase sempre localizado no órgão chamado suprarrenal, um órgão localizado em cima do rim e que parece uma boina. Feocromacitoma, nome complicado, não acham? Todas as outras causas de hipertensão são pouco ou nada preocupantes. Em conclusão,
Na grande maioria das vezes, a hipertensão não tem causa. Das infrequentes vezes que se encontrem uma causa, na sua esmagadora maioria, são benignas ou raramente requerem cirurgia ou qualquer tipo de procedimento invasivo. Como disse, só o raríssimo feocromocitoma pode colocar em risco a vida de um doente hipertenso. O estudo da causa de hipertensão pode ser dificultado quando esta se associa a outras doenças, algumas delas potenciais causas de hipertensão arterial. Na verdade, a hipertensão arterial raramente é uma doença isolada. Acompanha-se muitas vezes de outras doenças, como a insuficiência renal crónica, a insuficiência cardíaca, a apneia do sono, colesterol elevado, sedentarismo, diabetes, tabagismo, fibrilação auricular, obesidade, história de acidente vascular cerebral, AVC, ou de infarto de miocárdio, entre outras doenças. O meu médico diz-me que eu sofro de hipertensão de bata branca, mas afinal o que é a hipertensão de bata branca? Os médicos dizem que a hipertensão de bata branca quando a tensão arterial está elevada no consultório, ou num hospital, ou num serviço de urgência, mas está normal quando é medida no domicílio, em sua casa. Eis uma das razões que levam os médicos a valorizar muito mais a tensão arterial medida na tranquilidade do seu lar. É uma situação relativamente frequente, podendo atingir cerca de 3 em cada 10 doentes. Não se sabe explicar com precisão porque isto sucede, mas poucos têm dúvidas que a ansiedade, o estresse, têm uma influência decisiva. Como veem aqui nesta imagem, nós estamos a apelidar de hipertensão de bata branca, a tensão que é normal em casa e no consultório está elevada. Estas pessoas, apesar de não serem consideradas ainda hipertensas, devem, contudo, continuar a vigiar a sua tensão arterial, porque têm risco de vir a sofrer de hipertensão no futuro. Existem outros doentes confirmadamente hipertensos, que têm tensões arteriais mais elevadas nos consultórios médicos, urgências, ou ainda do que nas suas próprias casas. A esta situação chamam os médicos o efeito ou o fenómeno de bata branca. Também pode surgir em 3 em cada 10 hipertensos. Eis a segunda razão para os médicos valorizarem, sobretudo, as tensões arteriais medidas nos domicílios. Aqui está o efeito da bata branca, em que a tensão arterial está alta em casa, mas ainda está mais alta nos consultórios ou nos serviços de urgência. Se as pessoas não medirem e não registarem a sua pressão arterial em casa, o que é que pode suceder? O médico vai aumentar a medicação porque está a medir a sua tensão mais alta no consultório. Se trouxer os valores habitualmente mais baixos, medidos em casa, para a consulta, o médico vai perceber que se trata de um efeito de bata branca e não vai dar mais qualquer medicação para tratar a sua hipertensão arterial. Sempre que o efeito ou fenómeno de bata branca seja detectado pelo médico, deve pedir ao doente para relaxar, respirar várias vezes profundamente, tentar uma conversa que atenua a tensão emocional presente e, sobretudo, medir 3 ou mais vezes a tensão arterial ao doente. Em paralelo, deve comunicar ao doente a provável descida da tensão arterial com as sucessivas medições, para ele próprio perceber o efeito da bata branca. Muitos doentes hipertensos, quando medem a tensão arterial em casa, costumam constatar que a segunda ou uma terceira medição da tensão arterial, com intervalos de 2 a 5 minutos, apresenta usualmente valores mais baixos que os registados da primeira medição. Estas últimas medições serão mais fiéis, são as mais fidedignas. Por norma, aconselho que registre esta última medição, ou melhor ainda, faça a média das 2 últimas medições, desperdiçando, por conseguinte, a primeira medição. Ultimamente o médico disse que um vizinho meu que sofria de hipertensão mascarada. Mas o que é isto de hipertensão mascarada? A hipertensão mascarada é uma hipertensão caracterizada por tensão arterial normal medida no consultório e tensão arterial elevada medida no domicílio. Aqui vemos o retrato daquilo que acabei de dizer. Hipertensão mascarada é aquela que tem uma tensão normal no consultório e uma tensão elevada no seu domicílio. 1 em cada 10 pessoas pode sofrer de hipertensão mascarada.
O doente com esta situação são realmente hipertensos e terão, portanto, o mesmo risco de sofrer de doenças cardiovasculares. Eis a terceira razão porque os médicos só valorizam as tensões arteriais medidas na casa de cada um de nós. Vejamos agora a imagem que vai ser colocada no ar e que traduz na perfeição aquilo que acabei de dizer. A tensão arterial medida no consultório é infiel. A tensão arterial medida numa urgência é infiel. Em conclusão, a tensão arterial medida no consultório médico ou num serviço de urgências não deve ser, bem valorizada. É a segunda vez que esta imagem é projetada porque, para além de ser muito elucidativa, pretende sensibilizar todos os telespectadores para a necessidade de medirem e registarem a tensão arterial nos seus lares. Antes de acabar o programa, gostaria que não deixassem de pensar em associar-se ao projeto da Associação Portuguesa da AVC. Queremos delegações em todo o território nacional. Para que se possa abrir uma delegação, são necessários, no mínimo, 2 médicos, 3 enfermeiros, um psicólogo, um nutricionista e um fisioterapeuta. Só deste modo é possível dar cumprimento a todo o plano da Associação Portuguesa da AVC, que é o de prevenir, apoiar as vítimas da AVC, fazer investigação clínica ou social e efetuar palestras na área da saúde, intervindo em todos os níveis na sociedade onde essas delegações abrirem. Este é o voluntariado certo se quiser ser útil à população em risco de ter AVC ou à população que já teve um AVC. Não hesite, contacte a Associação Portuguesa da AVC. Por fim, relembrar o desafio que vos propusemos, a criação dos gelos da Associação Portuguesa da AVC para a atividade física. Lembram-se do que é? Vou relembrar. Andamos a pedir um voluntário por aldeia ou bairro que se responsabilize pela implementação das várias atividades físicas dessa região, com caráter regular, sejam atividades físicas estruturadas, sejam brincadeiras. O que interessa é que as pessoas se mexam e confraternizem. O que interessa é ver os avós e os netos a participar. Na elaboração destas atividades, tenham em conta as várias infraestruturas existentes em cada aldeia ou em cada bairro. Caso estejam interessados, contactem o número de telefone da Ângelos TV, que é o 249 000 400. Inscrevam-se, pois gostaríamos de ver esses voluntários nos Juntos pela Saúde e, portanto, seriam bem-vindos aqui a este estúdio. Por hoje, despeço-me e até ao próximo programa.